Qual foi o evento mais mortal da história europeia? Se você pensou na peste negra, prepare-se para uma surpresa. A resposta é algo muito mais silencioso. Um desastre sem guerras, sem epidemias visíveis. Apenas o clima transformando uma civilização inteira em ruínas. E o mais assustador é que cientistas modernos estão começando a reconhecer alguns sinais semelhantes hoje. Entre os anos de 1315 e 1322, a Europa mergulhou no que hoje conhecemos como a Grande Fome. Mas chamar isso apenas de fome é um eufemismo gigantesco. É como dizer que o naufrágio do Titanic foi só um pequeno incidente no mar. Durante esses 7 anos, as temperaturas caíram de forma tão drástica que os cronistas da época descreveram como se o continente tivesse sido completamente esquecido pelo calor. Imagine rios que nunca congelavam se transformando em blocos de gelo sólido. O Mar Báltico inteiro congelou. Era possível caminhar da Dinamarca até a Suécia, sem sequer molhar as botas. Mas o verdadeiro terror estava apenas começando. Isso não foi um inverno rigoroso que durou alguns meses. Foi um cenário de frio extremo que se arrastou por 7 anos consecutivos. Para uma sociedade que dependia inteiramente da terra para sobreviver, 7 anos era uma eternidade. O número de mortes foi tão colossal que as estimativas mais conservadoras indicam que 10% de toda a população europeia simplesmente desapareceu. Em algumas regiões, o número foi ainda mais catastrófico, chegando a 90% dos habitantes. Aldeias inteiras foram varridas do mapa, não por fogo ou guerra, mas pelo silêncio gelado da fome. Relatos daquela época descrevem cenas que fariam qualquer filme de terror parecer brincadeira de criança. Pessoas desesperadas moíam cascas de árvores para fazer uma farinha amarga, apenas para ter algo para colocar no estômago. Famílias abandonavam os próprios filhos nas estradas, porque não tinham como alimentá-los. E o mais perturbador de tudo é que muitos desses lugares estavam prosperando apenas alguns anos antes. Em 1314, os agricultores celebravam colheitas abundantes. A vida era boa. 2 anos depois, seus campos haviam se transformado em cemitérios congelados, onde absolutamente nada crescia. O colapso não foi gradual, foi instantâneo. Pense nisso. Em uma estação, você está planejando o casamento da sua filha. Na estação seguinte, você está lutando com seu vizinho por um punhado de grãos mofados. A mudança foi brutal e repentina. Para entender a dimensão do desastre, precisamos voltar um pouco no tempo. A Europa medieval vivia no que os climatologistas chamam de período quente medieval. Foram séculos de temperaturas agradáveis e estáveis que permitiram que as cidades crescessem, a população explodisse e a cultura florescesse. Catedrais góticas majestosas se erguiam por todo o continente. Universidades surgiam e a arte prosperava. A vida, para os padrões da época, era boa. E então, de repente, tudo acabou. De uma década para outra, o continente passou de um paraíso agrícola para um inverno sem fim. Essa mudança climática abrupta continua sendo estudada até hoje, e os cientistas ainda não chegaram a um consenso total sobre o que a causou. A teoria mais aceita é uma combinação de fatores, uma verdadeira tempestade perfeita. Primeiro, várias erupções vulcânicas massivas parecem ter lançado tanta cinza na atmosfera que criaram uma espécie de inverno nuclear natural, bloqueando a luz do Sol e fazendo as temperaturas despencarem. Ao mesmo tempo, a atividade solar, que segue ciclos naturais, caiu drasticamente, reduzindo a quantidade de energia que a Terra recebia. E para completar, as correntes oceânicas, que funcionam como o aquecedor natural da Europa, mudaram de comportamento, desviando o calor para longe do continente. Os efeitos foram devastadores. Quando a comida acabou, não foi apenas fome, foi uma aniquilação em massa. Durante a inanição, o corpo humano entra em colapso de dentro para fora. Primeiro, ele queima toda a gordura armazenada. Depois, começa a consumir os próprios músculos. Por fim, os órgãos vitais começam a falhar. Adultos fortes e saudáveis se transformaram em esqueletos ambulantes em questão de semanas. As crianças, mais frágeis,
sobreviveram por ainda menos tempo. A sociedade desmoronou tão rápido quanto a temperatura. A confiança entre vizinhos, que é a base de qualquer comunidade, evaporou. Aldeias inteiras passaram a vigiar seus pequenos e preciosos estoques de comida como se fossem ouro, e ninguém escapou, nem mesmo os nobres em seus castelos. A riqueza se tornou inútil quando não havia absolutamente nada para comprar. Existem registros de aristocratas mastigando pedaços de couro para enganar a fome. Logo em seguida, vieram as doenças. Com o sistema imunológico da população completamente destruído pela desnutrição, até um resfriado comum se tornava uma sentença de morte. Linhagens familiares inteiras, que existiam há séculos, desapareceram em poucos anos. Cidades antes movimentadas se transformaram em lugares silenciosos e vazios, com apenas o vento assobiando entre as casas abandonadas. O colapso econômico foi total. Rotas comerciais que levaram séculos para serem estabelecidas deixaram de existir. Viajar se tornou perigoso demais, quase uma sentença de morte, não por ladrões, mas pela simples falta de comida e abrigo no caminho. Sistemas políticos que pareciam sólidos ruíram como castelos de cartas. Reis perderam o controle de reinos despovoados e famintos. A igreja, que antes era a fonte de todas as respostas e conforto, ficou sem explicações para o sofrimento. Por que Deus havia abandonado seu povo? Essa era a pergunta que ecoava em catedrais vazias. Enquanto a maioria sofria, alguns líderes cruéis viram no caos uma oportunidade. Eles aproveitaram a situação para acumular recursos, confiscando os poucos grãos que restavam e deixando a população morrer de fome. O desespero revelou o melhor e, principalmente, o pior da natureza humana. E não foi só a humanidade que sofreu. A própria natureza enfrentou seu próprio colapso. Animais domésticos, como vacas e ovelhas, congelaram nos campos onde pastavam. Animais selvagens, pegos de surpresa pela mudança repentina, não conseguiram se adaptar. Rios que fluíram por milênios solidificaram de uma ponta a outra, sufocando ecossistemas inteiros. As árvores guardaram o registro desse trauma em seus anéis de crescimento, que mostram anos de estagnação completa. Florestas inteiras se tornaram cemitérios silenciosos de madeira congelada. Foi um desastre que atingiu todos, em todos os lugares. Ao mesmo tempo, não havia para onde fugir. Não houve preparação, não houve aviso. Foi uma combinação letal de eventos climáticos que a Europa jamais havia vivido. A Grande Fome não foi apenas um evento histórico. Foi um alerta, um lembrete sombrio de como nossa civilização, por mais avançada que pareça, ainda está profundamente vulnerável às forças da natureza. A história nos ensina que o clima não é estável. Ele pode mudar, e pode mudar rápido, com consequências inimagináveis. O que aconteceu no século XIV, em teoria, poderia acontecer novamente. E essa é talvez a lição mais inquietante que podemos tirar desse capítulo esquecido da nossa história. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho na história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!